A palavra de Deus diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Vamos ler apenas o versículo 31, depois da palavra responderam-lhe. Vamos ler todos juntos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Querido Deus, nós nos dirigimos a Ti em oração, Pai. Sabemos que a palavra do Senhor é a verdade absoluta. Ela é a palavra, Pai, inspirada, normativa para a nossa vida. E por isso nós clamamos em nome de Jesus, o nosso amado Senhor, o qual nós cremos que está aqui presente. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, Pai, repreenda toda distração que venha roubar a preciosidade da Tua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção esteja agora, Pai, na Tua palavra, na mensagem do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu creio que talvez a maioria de nós aqui já teve a amarga experiência de tentar fazer alguma coisa boa a alguém, tentar ajudar alguém com toda a boa intenção, com toda a boa vontade, e ser ou mal interpretado na sua intenção, ou se você recebeu o mal, você fez o bem e recebeu o mal. Eu creio que muitos de nós devem ter tido essa experiência. Eu fui ajudar o meu amigo, eu fui ajudar o meu parente, eu fui ajudar alguém, e sabe, eu recebi o mal em troca. A pessoa então, ela me pagou o bem com o mal. Essa é uma das experiências que o apóstolo Paulo e o seu companheiro de missão, Silas, experimentaram aqui. E é por causa disso que eles estão numa cadeia. Eles foram fazer o bem para alguém, eles foram dar algo a alguém, e foram então mal interpretados. Eles receberam o mal como paga. E é interessante, tem um texto na palavra do Senhor, se você quiser abrir lá, mas não sai aí de Atos 16, mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, tem alguns versículos aqui, 2 Coríntios capítulo 6, os versículos de número 11 a 13, 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 11 a 13, Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto, e essa igreja de Corinto é um dos exemplos de alguém, como o apóstolo Paulo, que tentou fazer o bem a alguém, que tentou dar algo bom a alguém, e recebeu em troca o mal. E ele diz o seguinte para esta igreja, veja só, capítulo 6, de 2 Coríntios, versículos 11 ao 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Essa é a expressão de Paulo. Olha, para vocês eu sorrio e o meu coração se abre. E ele continua: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Para a gente entender o que Paulo está dizendo, ele está falando: olha, vocês têm recebido muitas coisas boas de nós, mas vocês estão limitados em dar em troco também as coisas boas. E o versículo 13 ele conclui dizendo: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então Paulo reclama desta, uma reclamação, poderíamos falar aqui de uma santa reclamação do apóstolo Paulo. Ele não desiste de fazer o bem, ele não desiste de ajudar, mas ele fala: vocês deveriam também fazer isto. Então nesta situação também se encontra o apóstolo Paulo. Ele está na sua segunda viagem missionária, ele entra então na Europa, e aqui então ele vai evangelizar uma cidade, a cidade de Filipos, e ali então ele começa a pregar junto de seu companheiro de missão, Silas, e eles encontram uma mulher chamada Lídia, e essa mulher ouve o evangelho, e o Senhor entra na sua vida, transforma o seu coração,
ela é então convertida pelo Senhor para a fé em Cristo Jesus, nasce uma nova criatura ali, pela obra do Espírito Santo. E essa mulher então, junto com os seus, são recebidos, são batizados, e ali começa uma promissora igreja, através desta mulher, que eles evangelizam próximo a um rio. E certo dia então Paulo, andando junto com Silas pela cidade, eles encontram com uma moça, e essa moça então era uma possessa, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, que os gregos e ali, e aquele pessoal de cultura grega reconheciam que esta moça era possuída pelo espírito de Delfos, era uma pitonisa, era alguém então que fazia adivinhações, que adivinhava o futuro, que fazia essas predições. E ela então era uma escrava, possuída pelo demônio. Essa é a história desta moça. E Paulo então, passando por aquele lugar, o espírito maligno que estava naquela moça dizia: estes são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a palavra de Deus. E Paulo se vira para aquela moça e repreende o espírito maligno. Mas aquela moça, além de ser escrava de Satanás, também era uma escrava. E os seus donos então, que obtinham lucros com ela, não gostaram do bem que Paulo fez àquela moça, a libertando dessas trevas espirituais, dessas algemas do diabo. Eles não ficaram contentes com isso, e o resultado é que o apóstolo Paulo agora se encontra numa cadeia, em uma prisão, e o Senhor então, através do seu poder, através da graça do Senhor, porque Paulo e Silas estão ali, aqueles missionários, cantando à meia-noite, orando, pregando a palavra do Senhor. E quando isto acontece, no capítulo 16, versículo 26, melhor dizendo, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Manifesta-se ali o poder de Deus, libertando aqueles homens. E eu vejo nisto, meus irmãos, também um simbolismo muito forte do que Deus que pretendia com aquela libertação, porque eles estavam amarrados, os seus pés presos em cadeias, como era comuns nas cadeias. Eles ficavam então de pernas abertas, os pés presos, e eles são ali agora libertados daquela cadeia que os amarrava, porque o Senhor queria mostrar que esses homens não eram só livres em seu espírito, como diz o versículo 25, que eles cantavam, eles louvavam ao Senhor, eles eram homens livres, que nada podia os deter, contrastando com a escravidão espiritual que reinava naquela cidade, naquele povo, que eles eram homens que serviam a Deus, nada podia prendê-los. E agora o Senhor mostra isso de forma muito clara, de forma muito latente, que nenhuma cadeia poderia prendê-los. Mas eles estavam no lugar de homens escravizados. Eles estavam em uma cidade de homens que eram presas fáceis de Satanás, mulheres escravizadas por Satanás. Talvez seja também um retrato da nossa sociedade. E há aqui nesse texto, meus irmãos, uma questão de tremenda decisão, uma questão decisiva, quando aquele carcereiro que cuidava daquela cadeia, ele então, quando viu Paulo e Silas, que estavam soltos, e todos os demais presos estavam soltos, ele tira da sua espada para se suicidar, porque ele tinha que cuidar daqueles presos com a sua própria vida, e ele sabia que ele seria condenado então à morte, seria uma morte triste, seria melhor tirar a própria vida. Homens escravizados. E então, quando o Senhor, através de Paulo, fala: olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E aquele homem então faz uma pergunta decisiva: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter esta liberdade também?
O que eu devo fazer para não ser mais prisioneiro de Satanás? E Paulo vai responder: crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a palavra que a Bíblia nos traz. O que eu devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, o texto não informa nada a respeito da vida religiosa deste homem. Não informa nada. Não informa como estava a sua vida com Deus. O texto não fala nada disso. Mas o texto mostra para nós que este homem estava num desespero tremendo. Este homem tentou tirar a sua própria vida. Ele, em momento de desespero, tentou atentar contra si mesmo. E você pode olhar ao seu redor, você pode olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas não encontram mais razão para viver? Elas se desesperam com qualquer fato da vida. Se perdem um emprego, se tem alguma enfermidade na família, se tem algo que as contrarie, se elas não passam num serviço público, se elas não conseguem entrar numa faculdade, passar numa prova, elas entram em desespero, e parece que ao nosso redor nós temos pessoas cada vez mais desesperadas. E esta mensagem é mais urgente do que nunca, de que a nossa liberdade está em Cristo Jesus. Aquele homem percebe naqueles missionários, Paulo e Silas, homens que nada podia prendê-los. E quantas vezes nós mesmos, que nos declaramos cristãos, que servimos a Deus, estamos presos em tantas coisas deste mundo, somos enredados em tantos cuidados desta terra, como Jesus Cristo mesmo diz, a fascinação da riqueza, os cuidados deste mundo, às vezes tem nos sufocado, tem nos prendido. Esses dias atrás, neste mesmo local aqui, nós pudemos falar a alguns pais aqui da escola, da nossa escola presbiteriana, a respeito do grande perigo que se ameaça aos nossos filhos. Não se tem conhecimento de outra época de que crianças e adolescentes têm sido afligidos por tanta depressão como nos nossos dias. Depressão, sem sentido para a vida. Jovens, mas não tem mais razão para viver. Nós estávamos abordando aqui a respeito daquele jogo Baleia Azul, que está tão em voga hoje em dia, e que nós ficamos imaginando como que alguém pode ser enredado por isso, como que alguém pode entrar numa armadilha tão fatal desta. Jogo este que provavelmente começou lá na União Soviética, porque ali surgiram os primeiros casos de jovens, então adolescentes, na sua flor da idade, tirar a própria vida por iniciativa própria, por serem convencidos de que a vida não valia mais a pena, de que entram num jogo que tem 50 passos, 50 fases, algumas delas então de mutilar o seu próprio corpo, de fazer mal às pessoas que estão próximas e finalmente tirar a própria vida, porque não vê mais esperança, não vê mais sentido para viver. Irmãos, nós vivemos uma época que as nossas crianças, que os nossos adolescentes perdem muito cedo a razão da existência, a razão de viver. Vivemos uma época que as pessoas ao nosso redor não conseguem mais ver sentido na vida, quando a vida não lhe é favorável. E esse texto fala de um homem que quase tirou a própria vida. Quando a palavra do Senhor nos fala aqui no capítulo 16, o versículo 27 desse capítulo 16, o texto nos diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Olha só,
Este homem tem um problema no seu trabalho e ele, de repente, pensa que a melhor solução para o seu caso é tirar a própria vida. Mas o texto diz no versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz, Paulo gritou, Paulo não se conformou que pessoas que estivessem ao seu redor pudessem fazer mal à sua própria vida sem fazer nada. E talvez falte este grito para nós. Talvez falte este grito para as pessoas que estão próximas. Mas não é um grito sem sentido. Paulo tinha uma palavra de esperança a ser dada. E nós temos esta palavra. Talvez você que entrou aqui esta noite, sem muito sentido, tem vivido a sua vida sem muito sentido, este grito serve para nós, para você nesta noite. Não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Esta é uma palavra de vida. Esta é uma palavra que traz esperança. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, diz o versículo 29, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, porque certamente este homem já havia ouvido Paulo cantar. Aqueles dois presos que chegaram com as costas cortadas de varadas, de chicotadas, que foram dadas pelas autoridades na cidade. Chega ali, talvez ele não tenha feito caso de mais prisioneiros que entraram na sua cadeia, mas naquela noite Deus iria transformar a vida deste homem através desses missionários. E ele então certamente ouviu Paulo, como diz o versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Certamente o carcereiro também tenha escutado quando cantavam, e possa ter pensado, esses homens têm alguma coisa, eles têm algo que eu posso dar sentido à minha vida. E ele se coloca diante de Paulo, e aí então traz Silas e Paulo para fora e faz a pergunta que Deus coloca no seu coração: o que eu posso fazer então para que a minha vida tenha sentido? O que eu posso fazer para que haja sentido na minha vida? Então essa é a questão decisiva para a nossa vida, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão sem esperança. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E o Evangelho, meus irmãos, é de uma simplicidade tremenda. Nós não podemos confundir a simplicidade do Evangelho, de que uma criança entenda esta mensagem, com a profundidade do Evangelho. O Evangelho é simples, mas não é raso. Ele é profundo, porque ele alcança os nossos corações. Ele nos tira do mais profundo abismo que nós possamos entrar. Como o salmista Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Evangelho é profundo e ele é decisivo para a nossa vida. Mas o texto fala para nós também que essa questão, ela também é decisiva para a família. É para a família. Não é só para um indivíduo. Veja que na resposta do apóstolo, dos missionários, no versículo 31, responderam-lhe. Então Paulo e Silas dão essa resposta, que, como eu disse, parece de uma simplicidade constrangedora, mas de uma profundidade que nós não podemos medir. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e mais quem? E tua casa. Os pais que aqui estão, nós não podemos esquecer dos nossos filhos. Às vezes nós estamos atentos às contas do mês, como nós vamos sobreviver
mais um mês. Como nós vamos dar conta então de tudo, como nós vamos providenciar o estudo da melhor qualidade para os nossos filhos, como nós vamos vesti-los decentemente. Mas nós não podemos esquecer que eles têm uma alma. Eles precisam de salvação. Eles precisam que nós estejamos atentos, porque Satanás anda furioso, como leão que ruge, procurando alguém a que possa devorar. Meus irmãos, nós, é claro, não podemos entrar numa paranoia, porque o Senhor cuida de nós. Não é isso que eu quero levar a igreja a refletir nesta noite. Mas nós não podemos também ser ingênuos de que Satanás tem feito de tudo, tem sido tremendamente criativo para enredar, enlaçar os nossos filhos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus nos fala. E a palavra de Deus continua dizendo que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Ou seja, esses missionários tinham sido jogados dentro de uma cadeia imunda, escura, sem qualquer cuidado, com as costas ainda sangrando, e eles não tinham recebido qualquer paliativo, qualquer cuidado, provavelmente não haviam comido. Então a Bíblia diz que lavou-lhes os vergões do açoite, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Aquele homem percebe, aquele homem sem esperança, conduzia uma família sem esperança. Homens sem esperança geram filhos sem esperança e conduzem esposas sem esperança. Não há como darmos esperança se nós não tivermos esperança. E assim era a família do carcereiro, mas o Senhor Jesus entra naquela família. O Senhor Jesus faz a diferença dentro daquele lar. É interessante que a mensagem é tão urgente, lembrando os irmãos da madrugada, e esse texto fala de uma madrugada diferente, quando todos já estão dormindo, e o Senhor então traz salvação às altas horas da noite. A salvação entra naquela casa, os filhos estão dormindo, a esposa está dormindo, mas é urgente. É urgente. A mensagem é urgente. Ele não pode esperar raiar o dia para trazer esperança à sua família sem esperança. E ele acorda os seus. Ele desperta os seus. Porque o versículo 34 nos diz: então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, eu acho impressionante quando Deus transforma uma vida, quando Jesus Cristo entra numa vida e transforma tudo. É instantâneo. Eu me lembro, certa vez, evangelizando uma senhora, e nós estávamos ali evangelizando esta senhora, e a única coisa que ela dizia é que para ela não havia mais esperança. Não havia mais esperança. E ela já estava há alguns dias sem comer, e ela só repetia para nós. Estava eu e ali uma senhora da SAF, evangelizando naquela casa. Benditas mulheres da SAF, né? Que bom, estavam lá evangelizando ali comigo. E ela, há vários dias sem comer, só repetia: o Senhor não pode perdoar o meu pecado. O que eu fiz não tem esperança. E esta mulher estava numa depressão profunda, há muitos dias. E ela só via como solução a morte. Mas o Senhor aprove levar salvação para aquela casa. Eu me lembro que a gente pregando ali algum tempo, falando do Evangelho,
E os nossos corações vão entrando assim, como ser humano, num desânimo, numa desesperança, no sentido de dizer o seguinte, dentro do meu coração, eu já estava dizendo isso, bom, infelizmente parece que nós vamos ter que ir embora. Me doía o coração isso. E o Senhor então colocou para mim, dar uma palavra para aquela mulher a respeito de como nós devemos fazer para confiar em Deus. E Deus usou essa palavra e transformou a vida desta mulher. E irmãos, foi algo instantâneo, de alguém que não conseguia sequer levantar a sua cabeça. De repente uma alegria tomou conta do seu coração, daquela vida, e ela realmente entendeu a mensagem do Senhor, foi transformada pelo Senhor, e ela disse para nós o seguinte: olha, me deu fome de comida mesmo, vocês me dão licença? E saiu, e diante de nós preparou a sua comida e comeu com alegria. A esperança toma conta do nosso coração, quando o Senhor Jesus, Ele muda o nosso ser. Irmãos, é interessante que a palavra do Senhor, Jesus conta 3 parábolas, né, lá em Lucas 15. Nós temos em Lucas 15 a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da moeda perdida, da dracma perdida, e a parábola do filho perdido. Então, nós temos 3 parábolas. Principalmente a parábola da moeda perdida e do filho perdido, chamado lá de filho pródigo, né? Nós temos coisas perdidas dentro de casa. A Bíblia fala que uma mulher, então, ela perde uma moeda dentro de casa. E as Escrituras falam também de um rapaz que estava perdido dentro de casa. Então nós temos aí pessoas perdidas dentro de casa. Será que nós não temos alguém perdido dentro da nossa casa? No meio dos nossos? Será que nós não temos uma grande missão a ser feita dentro dos nossos lares, levando esperança? O Deus da esperança, Jesus Cristo, a esperança dos homens. Porque este mundo não traz esperança, este mundo traz falsidade. Então, meus irmãos, esta família é um exemplo para nós, que nós podemos então transmitir esta palavra urgente também aos nossos, trazer esperança também aos nossos, estar atento também aos nossos, para que os seus corações sejam dilatados pelo Senhor. Agora, não se esqueça, Paulo fala de situações quando ele procurou fazer o bem e recebeu como troca o mal. Ele recebeu o mal como troca, mas Deus pega o mal e transforma em bem. E Paulo vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Versículo 33 e 34, eu quero já caminhando aqui para nós encerrarmos esse texto, mas eu gostaria de trazer aqui os versículos 33 e 34, para que a gente perceba, meus irmãos, que uma pessoa sem esperança é uma pessoa triste, escondida, apagada. Este homem não se preocupou mais em ser alguém que estivesse escondido. Aqueles homens que levaram a palavra de Deus para esta família eram presos. Aos olhos da justiça, eram malfeitores, criminosos. E um agente da lei estaria agora envolvidos com criminosos, dando comida para criminosos, hospedando criminosos.
Mas a palavra de Deus diz que a atitude deste homem muda drasticamente. Quando ele tem essa experiência com Deus, ele não consegue mais esconder isso. Ele não se importa mais com aquilo que as pessoas vão pensar dele. Ele quer servir a Deus. E esta é a marca do convertido. Esta é a marca daqueles que conhecem a Jesus. Quantos dos nossos jovens às vezes se escondem, não querem ser reconhecidos como crentes? Se escondem. Se escondem na faculdade, se escondem no trabalho, se escondem dentro de casa. Afinal, de quem eles estão se escondendo? Quanto de nós adultos também fazemos isso? Nós precisamos, de fato, viver essa bênção na nossa vida sem medida, na nossa vida particular em família, mas também diante de todo este mundo, diante das pessoas. É interessante, eu quero voltar aqui ao texto, já trazendo aqui um encerramento para nós, que faz toda a diferença quando nós respondemos a esta pergunta. Que devo fazer para ser salvo? E a resposta a isso é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E é o que nós precisamos pensar. Eu já dei uma resposta satisfatória a essa pergunta. Eu tenho me preocupado com a resposta dessa pergunta dentro do meu lar, entre os que estão na minha casa. Que nós possamos de fato pensar a respeito disso e agir para que o Senhor seja Senhor soberano sobre as nossas vidas. Vamos orar. Eu quero convidar você a fazer uma oração e peço a você que coloque diante do Senhor os seus filhos, os seus familiares, jovens que não têm os pais, que ainda servem a Cristo. Coloque-os diante do Senhor, para que você possa também dizer: olha, eu quero a minha casa servindo a Deus. Às vezes você conhece alguém que tem vivido em depressão, um jovem, um adolescente, um adulto, sem esperança. Quem sabe você tem passado momentos assim. Vamos colocar diante do Senhor. O Senhor pode trazer transformação imediata, instantânea aos corações aflitos. O Senhor tem todo o poder. Querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, na certeza de que o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem fala conosco, o Senhor, Pai, é que traz alegria e salvação aos que estão tristes, abatidos, sem esperança, estão perdidos neste mundo sem sentido. O Senhor é quem dá vida e alegria. Senhor, enche o nosso coração, alargue, Pai, o nosso coração de bondade, de misericórdia e de graça. Que nós não desanimemos, Pai, de fazer o bem, não desanimemos, Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Ó Senhor, recebendo ou não a recompensa disto nesta terra, sejamos, Pai, perseverantes, porque nós somos transformados e salvos pelo Senhor, e nós possamos anunciar esta esperança, esta salvação em Cristo, aos nossos, primeiro aos de casa, mas também a todos aqueles que estão tristes, abatidos e contritos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora, amada igreja do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a comunhão e as doces
e ternas consolações do Santo Espírito seja, irmãos, sobre nós, sobre esta igreja que está aqui neste lugar, mas também sobre a igreja de Jesus que está espalhada por toda esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.